Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Você não entrou aqui por acaso, foi Deus que te trouxe aqui. Eu quero orar por você. Amém? Glória a Deus. E aproveita e deixa o seu pedido de oração nos comentários que eu quero orar por você. Amém? Eu quero estar levando o seu pedido de oração para o monte. Os pedidos de oração que estão aqui nos comentários, eu vou estar levando para o monte. Toda semana eu estou levando para o monte para estar orando por você, pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém? Eu gosto de orar por você. E eu quero orar por você, pela sua vida. Gente, como é importante a oração, a intercessão de ter alguém orando pela gente é muito importante. Os livramentos que Deus te dá durante o dia é através das orações. São as orações que te livram, né? É a proteção de Deus através das orações. Então, gente, é muito bom a oração. É muito bom a oração. Você tá sempre orando. É muito bom. É muito bom. É muito bom a gente estar orando pela nossa casa, pela nossa família. A oração é tudo, a oração é a nossa comunicação com Deus. Então, quando você quiser falar com Deus, tem que fazer uma oração, porque aí você vai estar se comunicando, falando com Deus. A oração pode mudar tudo na sua vida. Muitas vezes o inimigo está planejando um ataque contra a vida da pessoa, mas através da oração, quando você ora, o mal é quebrado. E as forças do inimigo são paralisadas, quebra as forças do mal. E aí o mal cai por terra através da oração. Por isso a importância da oração. Amém? Gente, uma vida de oração, uma vida com Deus é tudo. É tudo, né? Temos que sempre estar orando, sempre estarmos na presença de Deus, na presença do Pai. Sempre temos que estar em oração, em adoração, em comunhão com Deus. Só um detalhe, gente, a oração não pode ser vista só como uma obrigação. Eu tenho que orar. Você tá sem vontade de orar. Eu vou orar porque é uma obrigação, tem que orar. Não, a oração não pode ser vista como uma obrigação, mas sim como meio de nos relacionarmos com Deus. Para começarmos a ter uma vida de adoração, para começarmos a ter uma vida de oração, é preciso pedir para Deus para aumentar a nossa fé. Pedir para Deus para todos os dias aumentar a nossa fé em Deus. Então, conforme você vai orando, né, a sua fé vai aumentando. Conforme você vai orando, a sua fé vai aumentando e vai aumentando, vai aumentando. E é assim que você vai crescendo espiritualmente, crescendo na graça de Deus. Amém? Temos que estar no centro da vontade de Deus, sempre em oração, em comunhão com Deus. Porque é assim que vamos ter afinidade com Deus, através da nossa oração, da nossa comunhão, o nosso diálogo com Deus. É assim que nós vamos nos aproximando de Deus e nós vamos, né, criando uma intimidade com Deus. Vai chegar um tempo que você não vai precisar nem pedir. Você só vai agradecer de tantas bênçãos que vai ter na sua vida. Uma vida de adoração, uma vida de oração com Deus. Vai chegar um momento que você não vai precisar nem pedir. Deus vai dar tudo o que você precisa. Você só vai precisar agradecer. Só agradecer a Deus. Gente, eu vou ler alguns versículos aqui que fala de oração. Não todos, né? Porque são muitos, né? Alguns que eu separei aqui. Eu separei 7 versículos que fala de oração. Amém? O primeiro versículo está em Salmo 55. Bom, a palavra de Deus fala assim: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Amém? Então, a palavra de Deus está falando aqui nesse versículo, esse horário aqui, ele procurava Deus, fazia as orações, né? As queixas, lamentações são orações, tá? Suplicando, orando ali, pedindo a Deus. Então, nesse horário, ele está falando com Deus e Deus ouvirá. Aqui está escrito que Deus, e ele ouvirá a minha voz, ou seja, Deus, ele vai ouvir a sua voz. É só você orar, pedir para ele que ele vai ouvir a sua voz. Salmo 145:18, a palavra de Deus fala assim: perto está o Senhor de todos os que invocam, e de todos os que invocam em verdade. Amém? Ou seja, a palavra de Deus está falando aqui: perto está o Senhor de todos que invocam, e todos que invocam com a verdade. Ou seja, se está falando aqui nesse versículo que invoca com a verdade, é porque tem gente que invoca com mentira.
Ou seja, não invoca com coração, né? Não ora a Deus de coração. Ou seja, a sua oração só é atendida se você orar com coração. Se você orar com desejo no seu coração, falar com Deus de todo o seu coração. Se você orar por orar, né, sentar no seu coração, não vai adiantar nada. Ou seja, você precisa aplicar o seu coração, buscar a Deus de todo o seu coração. Amém? Outro versículo que eu separei, em Jeremias 29, 12 e 13, a palavra de Deus fala assim: invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, essa palavra aqui é a confirmação da outra que eu acabei de ler, do outro versículo que eu acabei de ler, né, do Salmo 145, né? Ou seja, você vai buscar o Senhor e vai achar quando você buscar de todo o seu coração. Ou seja, quando você aplica o seu coração no Senhor, quando você busca de todo o seu coração, Deus, ele ouve. Deus, ele vai te ouvir. Deus, ele vai te notar. Ele vai ver você quando você buscar de todo o seu coração, porque Deus, ele ouve coração. Deus, ele olha o seu coração. Deus, ele não está olhando aonde você está, ele não está olhando a sua religião. Deus não está olhando a sua cor. Deus, ele não está olhando o seu cabelo. Deus, ele não está olhando quem é você. Deus, ele não está olhando se você está bem arrumada, se você está mal arrumada. Deus, ele não está olhando o seu grau de instrução, né? Se você estudou, se você não estudou. Deus, ele está olhando é o seu coração. É isso que Deus vê, é o seu coração. Por isso que é importante você cuidar do seu coração, não deixar o seu coração se contaminar com nada. Não deixe nada entrar no seu coração. Guarde o seu coração. A palavra de Deus fala, né? Guarda o coração de tudo guarda o coração. Então guarda o seu coração, protege o seu coração contra todo mal. Contra, né, as investidas do inimigo. Guarda o seu coração contra a fofoca, contra a inveja, contra a maldade. Guarda o seu coração contra tudo. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração. E o outro versículo que eu separei também é Jeremias 33:3. A palavra de Deus fala assim: invoca-me, eu te responderei, anunciarei-te coisas grandes e ocultas que não sabeis. Ou seja, Deus está falando aqui, invoca o nome dele. Para você invocar ele, ele vai te responder. E ele vai anunciar coisas grandes e ocultas, coisas que você nem imagina. Deus, ele quer te dar grandes coisas. Você vai receber a sua bênção, o seu milagre. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida por anunciar-te coisas grandes e ocultas que você nem sabe. Você nem imagina o tamanho do milagre que Deus tem preparado para você, o tamanho da bênção. Você nem imagina o que Deus tem preparado para você, porque ele está falando aqui nessa palavra. Invoca o nome dele e ele vai te responder, porque ele vai anunciar coisas grandes e ocultas, coisas que você nem imagina, coisas que ele, né, não te mostrou e não vai te mostrar. Você só vai saber quando ele te entregar. Então confia no Senhor, invoca o Senhor, ora, busque a Deus, busque a ele, porque ele vai te entregar a sua bênção. Deus está preparando, ele está falando aqui que ele vai preparar coisas grandes para te entregar. Foram 7 versículos que eu separei, então já falei 4, faltam 3. Então o próximo é Mateus capítulo 23, versículo 41. A palavra de Deus fala assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, Deus está mandando você vigiar e orar. Deus falou aqui nessa palavra, vigiai e orai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, tem gente que peca porque a carne é fraca. A pessoa, ela não aguenta, né? Ela cai em pecado, na tentação. Porque, gente, você precisa alimentar o seu espírito com oração. Por isso que a Bíblia fala que você tem que vigiar e orar. Você tem que vigiar primeiro e depois orar. Você vigiar a situação que você está e orar contra aquilo. Ou seja, quando vier uma tentação, você tem que estar alerta, tem que estar vigiando. Quando vier uma tentação, você tem que vigiar, você tem que orar. Você vigia e ora. Você ora para não cair naquela tentação. Às vezes você está na empresa e você tem a oportunidade de passar a mão ali no que não é seu, né?
Tá muito fácil de você, né, passar a mão ali. Tá muito fácil, o inimigo tá te tentando ali. Você vai orar por aquela situação para Deus te fortalecer, para não deixar você cair naquela tentação, para você não tá pegando aquilo que não é seu. Você vai orar para Deus poder cortar o laço do inimigo, quebrar aquele mal, aquela armadilha que tá vindo para você. Aquela tentação cair por terra. Às vezes é um adultério, uma tentação, né? Às vezes é uma mulher que tá aparecendo na vida do seu marido, tá tentando. Às vezes é na vida da sua esposa, uma tentação, tá aparecendo alguém que tá tentando. Então, tem que vigiar e orar. Tem que orar para você não cair naquela tentação. Por isso que temos que estar jejuando, sempre nos consagrando para estar matando a carne, para estar enfraquecendo a carne. Porque senão a carne vai ficar mais forte, né? Do que o espírito. Então você vai ter uma vida carnal. Então você tem que estar no espírito, tem que ter uma vida espiritual, uma vida com Deus. Então para você ter uma vida com Deus, você tem que matar a carne. Você tem que orar para matar a sua carne, para tirar todos os desejos carnais e fortalecer o espírito para que você não venha cair em tentação. Amém? Jonas 2, capítulo 2, versículo 2. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Jonas, ele estava no ventre do grande peixe, e o grande peixe engoliu Jonas quando ele foi jogado ao mar. Então, Jonas, ele estava lá no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites. E Jonas, ele clamou ao Senhor, ele orou, pedindo socorro de Deus, que ele estava aguentando mais. Então Jonas, ele clamou a Deus, ele orou a Deus lá do ventre do peixe. Então Deus, ele deu uma ordem para o grande peixe, né? E o grande peixe vomitou Jonas. Então, gente, Jonas, ele clamou a Deus, ele orou. Por isso que, gente, a oração é importante. Tudo é oração. Gente, nada funciona sem a oração. Tudo é oração. Palavra de Deus, né? A palavra de Deus, que é a palavra que alimenta, é a palavra que liberta, é a palavra que te cura, te fortalece, e a oração, palavra e oração. Então, você tem que orar, sempre tem que estar em oração, gente. Oração, o tempo todo tem que orar. Orar a Deus, pedindo socorro, sempre que você vai, né, para algum lugar, né, pede a direção de Deus, ora a Deus antes, fala, Senhor, né, é da tua vontade que eu vá em tal lugar, né? Se for da tua vontade, né? Senhor, se for da tua vontade, me proteja, né? Guarda a minha vida. Se não é da tua vontade, que não deixa eu ir. Então, sempre tem que estar pedindo livramento de Deus, a proteção de Deus. Se for a algum lugar, vá com Deus. Não vá sem Deus. Peça a Deus para ir junto com você. Nunca saia sem Deus. Amém? Então, gente, a oração é tudo. A oração, nós temos que buscar a Deus através da oração, a nossa proteção. Deus vai nos dar livramento, vai nos revestir com o poder dele, com a proteção dele. Então, tudo é a oração. E o último versículo é Romanos 12. Amém? A palavra de Deus vai falar assim: regozijai-vos na esperança, serdes paciente na tribulação, na oração perseverantes. Ou seja, a palavra de Deus está falando assim, seja perseverante, ou seja, persevere na oração. Se a luta tá grande, se a batalha tá grande, se a luta tá grande, persevere na oração, persevere, não desista. Tenha esperança, fé e esperança, e persevere em oração. Ai, eu tô orando, Zélia, não tá adiantando nada. Não tô vendo nada acontecer. Tá sim, você não tá vendo, mas tá acontecendo sim. No mundo espiritual tá tendo um rebuliço, tá tendo uma guerra ao teu favor. Tem anjos lutando contra demônios, tem guerra espiritual, tem uma guerra espiritual ao seu favor. A sua bênção vai ser liberada, a sua bênção vai chegar, porque essa guerra é o teu favor. Essa guerra é para liberar as bênçãos através da tua oração. Então persevera em oração. Continue orando e perseverando, continua lutando, continua orando, porque Deus vai te dar a bênção, a vitória. Olha só, na história de Daniel, no livro de Daniel conta que Daniel, ele orou 21 dias, ele perseverou em oração. Deus enviou a bênção dele desde o primeiro dia, mas Daniel, ele não recebeu. Por quê? Porque seguraram a bênção de Daniel. O príncipe da Pérsia reteve a bênção de Daniel, e Deus enviou o anjo mais forte lá para resgatar a bênção de Daniel. Ou seja, tá tendo uma guerra ao teu favor, tá tendo uma guerra espiritual.
mas a sua bênção vai chegar. Da mesma forma que Daniel recebeu a bênção dele, você também vai receber a sua. Deus vai liberar, Deus vai liberar. Persevere, não pare de orar. Continue orando, continue perseverando. Tá difícil, continue orando. Ah, mas a luta tá grande, continue orando. Tá doendo, essa humilhação tá doendo, continue orando. Eu tô sendo caluniada, eu tô sendo massacrada, continue orando. Nossa, tá muito difícil. A guerra tá, não parece que não vai acabar. Continue perseverando, persevere em oração, porque você vai vencer. A palavra de Deus garante. Deus, ele promete a vitória àqueles que não desistem, àqueles que perseveram em oração. Persevere em oração, continue orando e não para. Não pare de orar, porque a sua bênção vai chegar. A sua vitória vai chegar. Deus já decretou a sua vitória. Deus já decretou, a sua vitória vai chegar. A sua bênção vai chegar. Não desiste, né? Não desiste. Não desespere, não desanime, porque Deus vai te entregar. Ele garante. A promessa de Deus não falha. A palavra de Deus não cai no chão. Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir na sua vida. Você vai ser abençoada. A sua bênção vai chegar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus amores. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu entro, Pai, neste momento, na tua santa presença, Pai, em oração, meu Deus, eu apresento, meu Pai, eu ponho diante de ti todos aqueles que estão aqui orando, meu Pai, em comunhão e adoração, meu Deus, clamando a ti pela resposta, pela vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus, sabemos, Pai, que a tua palavra não falha, sabemos, meu Pai, que o Senhor é o Deus que cumpre promessas, o Senhor é fiel, é o Deus que não falha, é o Deus rico, Deus poderoso. O Senhor é o Deus que não falha, que cumpre a tua promessa, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus que pode tudo, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que liberta, um Deus que transforma. E o Senhor pode fazer qualquer milagre na vida dessa pessoa, Pai. Eu clamo a Ti, meu Deus, eu oro a Ti neste momento, que o Senhor venha ao socorro de cada um. O Senhor sonda os corações de cada um, vê que cada um precisa, Senhor, e opera milagres, Senhor. Que a Tua mão poderosa esteja estendida, meu Pai, em cada um aqui, entregando a vitória, o milagre, meu Pai, que cada um precisa, Senhor. Abençoa, Pai, responde, meu Deus, esses pedidos de oração que estão aqui nos comentários, Pai, dessas pessoas que estão pedindo essa bênção, meu Pai. O Senhor conhece cada um, o Senhor sabe que cada um precisa, meu Pai, visita, Senhor. Meu Deus, abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, todos esses pedidos, Pai, dê a vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos orar o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Amém, meus amores. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no seu coração.